Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2. Que volta, hein? Que volta, um mesinho sem jogo, 15 dias de férias para os caras, depois 15 dias de uma intertemporada, treinando 2 vezes por dia, para a gente ver a mesma coisa no final das contas, né? Acho até que, falar rapidinho aqui, mas acho até que no contexto geral, o Corinthians teve oportunidades para fazer gol, mas não soube aproveitar, ao passo que o Bragantino, nos erros do Corinthians, soube aproveitar. Um primeiro tempo que o Corinthians ficou muito nervoso, principalmente o ambiente da arena ficou muito tenso, e tenso não, na verdade, nervoso, bravo mesmo, com tanta faltinha marcada, né? A gente não. É muito ruim uma partida onde o juiz a todo momento para o jogo direto, com 2 minutos, já tinha dado umas 6 faltas, talvez é exagero, mas umas 4, 5 faltas ele deu com 2 minutos de jogo. Qualquer coisinha era cair a falta, você vai irritando o ambiente, o estádio, os jogadores. O Corinthians, eu lembro de uma chegada boa do Bidu, ele arranca sozinho, bate de fora da área, um chute no ângulo, o goleiro pega para escanteio. E aí, acho que, se eu não estou enganado, já aos 20 e poucos minutos, numa jogada do Bragantino, o Kaká levanta o pé, mas o cara do Bragantino meio que, nem sei se encosta para falar a verdade, mas o fato, isso é constatado, que todas as vezes que algum lance foi pro VAR em Itaquera nesse Campeonato Brasileiro, 100% dos lances, a decisão foi contra o Corinthians. A gente pode discutir se o Kaká foi imprudente ou não foi imprudente, mas o fato é que a imagem mostra que ele não toca no cara. Se a gente falar, beleza, o Kaká levantou o pé, foi imprudente, não precisava, podia tentar ganhar no corpo, no espaço e tentar de cabeça, qualquer coisa dessa, eu vou concordar com vocês, mas o fato é que ele não toca no cara. O Kaká só levanta a perna. Mas o ato de levantar a perna não necessariamente configura uma falta. Ele não encosta a ponto de fazer uma falta no cara, ele só levanta a perna. Mas obviamente, como eu falei, como foi os 2 gols anulados contra o Vasco, 2 gols anulados contra o Inter, 1 gol anulado contra o Santos, agora uma falta natural que ele vai lá e dá o pênalti, beleza, o Bragantino faz 1-0. O Corinthians, no final do primeiro tempo, igual meus amigos falaram, o Bragantino, como sai essa jogada um pênalti? Um erro do Carrilho, o Bragantino foi lá, aproveitou, saiu um pênalti e fez o gol. O Corinthians não conseguiu aproveitar os erros do Bragantino. O Martínez, bem no final do primeiro tempo, o Memphis deixa ele cara a cara, o goleiro defende, e aí vem um lance que me deixa puto da vida, porque quando o Martínez perde esse gol, logo no rebote o Romero sofre uma falta, tá todo mundo indo para a área, o Corinthians bate essa falta rápida, a bola só vai para trás e não sai nada. O Corinthians ainda teve algumas poucas chances nesse final do primeiro tempo ainda, mas que não deu em nada. Na volta para o segundo tempo, 1-0 ainda para o Bragantino. O Romero perde um gol inacreditável. Se eu não estou enganado, o Mateuzinho dá um cruzamento forte para o meio da área. O Romero, sem goleiro, se joga na bola e a bola vai para fora. E logo depois ali, passa um tempinho, sai o escanteio que o Memphis cobra, um bate-rebate, o Kaká coloca para dentro ali, empata o jogo. E, porra, vamos lá, tem tempo, vamos que dá, né? Eu ainda comentei com os amigos, falei, pô, o Corinthians empatou cedo, vamos que dá. E aí, pessoal, vocês podem me xingar, podem me criticar, podem falar o que vocês quiserem. É a minha opinião. É a minha opinião e eu não vou mudar. Eu não vou mudar. A derrota de hoje está na conta do Garro e do Romero. Porque o Garro, num erro do Bragantino, aí que eu quero entrar. Quando o Bragantino deu a bola para nós, o Garro entrou sozinho na área. Era só tirar do goleiro e fazer o gol. Era só fazer isso. Só o gol, o simples. Ele quis estufar a rede, deu um tubo, a bola bateu no travessão. E depois um belo lançamento do Garro para o Romero. Foi o Garro Memphis, desculpa, de cabeça eu não vou lembrar agora. O Romero faz o mais difícil, que foi limpar o zagueiro, e ele bate em cima do goleiro, em vez de só tirar no outro canto. Então o Corinthians teve 2 chances de virar o jogo, 2 chances claras, 2 chances quase dentro do gol, e o Corinthians não fez o gol. Ou seja, os 2 espaços que o Bragantino deu para nós, o Corinthians não aproveitou. Então sim, se o Garro vira o jogo ali, se o Romero vira o jogo ali, talvez a gente nem teria tomado esse empate, ou se tivesse tomado eu não tinha perdido o jogo. Mas o fato é que a bola da virada do jogo esteve com a gente 2 vezes e a gente perdeu. Logo, a derrota de hoje está na conta, sim, desses 2 lances foram capitais. A gente pode falar que o juiz marca faltinha pra caramba, a gente pode falar que o cara irritou, que um monte de jogador não tá jogando nada, que não adiantou de nada essas férias, esse tempo, essa pausa, a gente pode falar tudo isso. Mas o fato é que o Corinthians desperdiçou a chance da virada. É fato. Não tem mais o que discutir.
As chances que a gente teve para virar o jogo não deu certo. Não deu certo. E aí, o Corinthians, em vez de conseguir permanecer lá no ataque, o Bragantino chega uma vez, em 2 escanteios idênticos, o Bragantino acha o gol no último lance. Um escanteio que o cara cobra, passa por todo mundo, vai do outro lado, o cara cruza, o Gustavo Henrique tira de cabeça. O Bragantino foi lá, chegou, num outro cruzamento, o Gustavo Henrique tira para escanteio, nesse escanteio sai o gol do Bragantino, enfim, um bate-rebate de novo ali, o Bragantino acha o gol, uma derrota que dói, uma derrota que machuca, mas enfim, não tem nem muito o que falar, né? Porque agora a nossa sequência é extremamente difícil, uma sequência onde a gente pega o Ceará fora, depois o São Paulo fora, e a gente sabe a postura do Corinthians nesses jogos, que é muito preocupante, né? A verdade é que é muito preocupante, porque o Ceará, pelo menos até quando tá voltando da Arena, pelo que eu vi, tava ganhando, eu não sei quanto tá agora, tá? Desculpa. E a gente joga lá, vão dar desculpa da viagem, do cansaço, né? Porque eles não descansaram no último mês, mas enfim. E o São Paulo no Morumbi é como eu bato na tecla aqui, eu quero muito estar errado, mas os últimos 9 anos a gente vai no Morumbi passear. Essa que é a verdade. Então o que nós vamos esperar do Corinthians? Eu vou falar, pô, Felipe, mas se a gente for ver, os últimos 2 jogos fora de casa, que foi o Galo e o Grêmio, a gente foi bem até. Concordo, mas não ganhamos. Então não adianta ir bem e não ganhar. A gente foi mal contra o Vitória em casa, empatamos 0-0. Aliás, o Mateuzinho hoje, né, o monstrão que adora bater boca com o torcedor, né, que foi lá, o bravão, bater boca com o torcedor, jogou o quê hoje? Igual um amigo meu falou depois do jogo, o que o Thales Magno treina quando ele entra? Partida ridícula. De todo mundo, pra mim, todo mundo tem um que se salva hoje. O Memphis, legal, faltou no treino, tá bravo aí. Já falei, a gente tem que realmente, se tá devendo, tem que pagar. Mas o que ele justifica em campo? Garro hoje também mal, na minha opinião, tá? Vocês podem me criticar, me xingar e não tem problema. É a minha opinião de quem tava lá. E perdeu o gol da virada. Perdeu o gol da virada, assim como o Romero. Vamos falar, pô, Felipe, o que justifica o Romero ser titular? Olha o nosso elenco. Olha o nosso elenco. A gente não tem uma dupla de zaga boa. A gente não tem se perde o Yuri, não tem um atacante bom ali para jogar do lado do Mendes para ajudar para alguma outra coisa. Vai ser o Romero. Ou vamos ficar queimando os moleques? Não tem o que fazer. O Thales Magno vai fazer o quê? A chance que o Thales teve contra o Atlético Mineiro foi para fora. Então são pontos que vão custar caro. Vão custar muito caro. O empate, no final das contas, hoje, pelas circunstâncias que o jogo foi levando, estava mais aceitável. Mas agora vem 2 pedreiras fora de casa e, enfim, o que eu posso falar? Apesar do elenco curto, se não melhorar, não sei se o Dorival... Eu não estou colocando a culpa nele, um pouco, mas é aquilo, o elenco é curto. Se não melhorar, vai acabar rodando e nós vamos ficar nesse loop infinito. Vamos ficar nesse loop infinito. Enfim, ter pouco de paciência agora, acho que era a volta que... Eu até brinquei, voltando para casa com a minha esposa hoje, que, porra, devia esticar mais esse Mundial, porque é incrível, né? A gente esperou um mês e já tá todo mundo puto, já tá todo mundo bravo e faz parte. Agora, quarta-feira, a gente volta. Acredito que a gente vai fazer uma resenha na terça-feira para falar um pouco mais de hoje, para falar o que a gente espera dos próximos jogos. E na quarta-feira eu tô de volta com vocês aqui para a gente falar o pós-jogo que vai ser lá no Castelão contra o Ceará. Tá bom? Vou ficando por aqui. Na medida do possível, uma boa semana para todos. Um grande abraço e vai Corinthians. Valeu, rapaziada.